Fala galera, tudo bem? Vamos então para o simulado 8. 8, cara, teus estudos tá bombando pelo que o professor tá vendo aí, tá? Vamos lá então. Questão 39. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... Olha só que loucura. A pecuária, ela é pequena criação de gado solto. Cara, a ocupação no Brasil colonial, no início, nas capitanias hereditárias, ela foi a ocupação litorânea. Então não tem como produzir, criar gado, ó, meu gato tá vindo aqui, ó, criar gado na beira da praia, né? E aí para onde eu vou? Eu vou pro interior. Então é o seguinte, a economia auxiliar é pecuária, tabaco, né? Drogas do sertão, enfim. Então qual foi o papel decisivo na ocupação das áreas litorâneas? Não, né? Expulsão dos assalariados do campo? Não, isso aí é revolução industrial e tal, enfim. Formação da exploração dos minifúndios? Também não. Poderia ser, cara, mas se fosse relacionado a sesmarias, né? Sesmarias, tá? As capitanias hereditárias. Fixação do escravo na agricultura? Qual tipo de escravo? Índio ou africano? Tá? Expansão para o interior, pronto. Tá? Eles vão indo cada vez mais para o interior, expulsando as tribos indígenas da região. Fechou? 40. Os fatos que levaram o desenvolvimento e a ampliação das atividades econômicas periféricas da colônia, tais como pecuária, tabaco, drogas do sertão e o mesmo pau-brasil, em detrimento da lavoura da cana-de-açúcar após a expulsão dos holandeses em 1654 foram. Vamos lá. Criação de um mercado interno pelo descobrimento das minas do ouro no final do século, tá? E a ampliação das cidades litorâneas. Não, cara, sim, por causa da expulsão dos holandeses, diminuiu a produção do açúcar e aí eles começaram, os donos dos engenhos foram obrigados a procurar novas atividades econômicas. E aí eles vão encontrar ouro em Minas Gerais, mas não é isso, tá? A invasão significava a utilização da mão de obra escrava pela mão de obra livre na região das minas, criando assim um mercado consumidor expressivo. Não, quando descobrem o ouro, cara, no Brasil, acontece uma coisa que até então não tinha acontecido nas capitanias hereditárias, que é uma comunicação econômica entre as capitanias, né? Daí tem mais uma grana interna, mas não é isso. A estagnização econômica do Centro-Oeste em função do renascimento agrícola do Nordeste e ao longo do século. Centro-Oeste, cara, é Mato Grosso, Goiás, também não. O acompanhamento dessas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira e posteriormente como núcleo de abastecimento das atividades mineradoras e seus desdobramentos. Cara, é o gabarito, tá? O gabarito da 40, porque, olha só, os fatores que levaram ao desenvolvimento e à ampliação das atividades econômicas periféricas na colônia. Após, né, tais como a pecuária, o tabaco e as drogas do sertão, mesmo com o pau-brasil em detrimento da lavoura de cana-de-açúcar, após a expulsão dos holandeses em 1654, foram, né, acompanhamento dessas atividades, primeiro como complemento de atividade do açúcar, que era a atividade econômica auxiliar do açúcar, né, posteriormente como núcleo de abastecimento da atividade mineradora e seu desdobramento. Gabarito D. 41, galera. C. Durante o segundo reinado, uma... C? Tá. Vamos lá. Durante o segundo reinado, um grande sistema eleitoral aconteceu como resposta à possível abolição da escravatura. Essa lei atendeu pedidos de tornar as eleições diretas, teve como grande impacto na redução drástica na quantidade de eleitores no Brasil. Como é conhecido essa lei? Lei Saraiva, tá? Lei Saraiva. Por causa do movimento abolicionista, né? A lei Eusébio de Queiroz não é o final da escravidão, é o fim do tráfico negreiro.
o ato adicional é relacionado ao período regencial, tá? E a questão está te perguntando sobre o segundo reinado. Bora! Questão 42. A Primeira República, também conhecida como República Velha, abrange o acontecimento de 1879 até 1930. Galera, a Primeira República, quando fala República Velha, ela está te falando todo esse período. Quando ela fala República do Café com Leite, ela está falando a partir de 1894 até 1930. Quando ela fala República da Espada, ela está falando de 89 a 1894. Entendeu? Legal, né? Vamos de novo. A Primeira República, também conhecida como República Velha, abrange o acontecimento de 89 a 1930. Esse período ficou marcado pelas eleições fraudadas e pelo voto de cabresto, que é a presença do coronel, uma vez que o voto não era secreto na época. Ao longo dessa fase, 2 candidatos foram eleitos e não puderam assumir a presidência por diferentes razões. Estamos fazendo referência a Rodrigo Alves e Júlio Prestes. Rodrigo Alves foi eleito. Afonso Pena e Getúlio Vargas. Afonso Pena, sim. Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Exato. Esses dois aí, tá? Deodoro da Fonseca e Deodoro da Fonseca e Campos Salles. Antônio Carlos Andrade. Galera, os dois presidentes que foram eleitos e não puderam foi Rodrigo Alves e Júlio Prestes. Fechou? Gabarito, alternativa letra A. Questão 43. Durante a Quarta República, olha só, Quarta República é depois de Getúlio Vargas, tá? Durante a Quarta República foram realizadas 3 eleições, das quais os grandes concorrentes percorriam os partidos PTB, PSD, UDN. Os udenistas representavam a ala conservadora e liberal da política brasileira. Na época, durante esse período, conseguiram vencer apenas uma eleição. Qual foi o presidente eleito desse partido? Alternativa A, Eurico Gaspar Dutra. B, Carlos Lacerda. C, João Goulart. D, Jânio Quadros. Fechou? Gabarito, Jânio Quadros. E a última, questão 44. O PT e o PSDB, 2 partidos que fizeram parte da Nova República, período iniciado após o fim da ditadura militar, né? Tiveram disputas acentuadas em 6 eleições presidenciais. Dentre esse período, qual foi o único candidato que conseguiu vencer as eleições presidenciais ainda no primeiro turno? Galera, ainda no primeiro turno. Fernando Henrique Collor foi pro segundo turno. Leonel Brizola nem foi pro segundo turno. Fernando Henrique Cardoso, vamos ver. Lula foi pro segundo turno, em ambas. Dilma Rousseff também. Então, cara, Fernando Henrique Cardoso é o único candidato que consegue vencer no primeiro turno, tá? É isso aí, galera. Bons estudos, tá? Bem direto e bem objetivo. Não fique bravo se você errou. Não leve a sério. A gente está aí errando, a gente consegue aprender, né? Fixar onde errou para não errar de novo. Um abraço, galera. Bons estudos. Eu sempre erro.